Aqui quem fala é o Tarcísio e como vocês podem ver pelo título, a vida inteira eu li livros de cenário da forma errada e eu estou aqui para provar, né? Então vou mostrar aqui alguns cenários tal. E por que eu li errado? Como é que é o jeito certo? Logicamente é um grande clickbait, não tem jeito certo, não tem errado, mas o jeito que eu percebi que funciona pra mim, que é o que eu não estava fazendo e não fiz a vida inteira, né? Então é isso, galera. Antes disso, só dizer que algumas coisas que eu estava precisando enviar, lançar, eu atrasei por causa disso aqui, galera. Eu estou lançando um livro pedagógico, que é o Guia de Sobrevivência do Professor Particular de Inglês, que é a parte 1, tá? Que é um livro voltado para professores e é focado em metodologia e tudo mais, né? Que é uma parte pedagógica que eu estou lançando. Já faz muito tempo já que eu lanço material pedagógico. Na verdade, os meus primeiros materiais foram pedagógicos, tá? Então, bacana, legal demais, só para justificar e fazer meu merchan aí, se tiver algum professor que se interessar, tá bem legal. Mas é isso, voltando lá. Bom, gente, sim, eu realmente acredito, assim, por mais que seja um clickbait, tem um quê de verdade nesse título aqui, não é totalmente falso. Eu percebi que eu nunca tinha aproveitado um livro de cenário antes. Aí teve 4 coisas que fez eu mudar de ideia recentemente. Então eu vou falar que 4 coisas foram essas, como eu fazia antes e como eu descobri que funciona pra mim. Primeiro, galera, no ano passado, no finalzinho, na última semana, eu comecei a lançar os meus livros de cenário de campanha de Dominion. Que assim, tem o livro de cenário de Dominion que fala do continente de uma forma mais geral. Eu já tinha escrito o cenário de cada reino daquele continente, só que eu achei que ia ficar muito grande o livro e que ia ficar muito chato, muito maçante. Então, na última semana do ano, eu comecei a lançar separadamente. Então, primeiro eu lancei o de Sombralim, cenário de campanha de Sombralim, reino de Sombralim, que tem aí 40, ela vai cacetada de páginas. Uma semana depois eu lancei o reino de Oolodan, que é o cenário 2, como vocês podem ver aqui, que também já tem 40 e tantas páginas. E hoje eu vou enviar para os apoiadores o reino Dominianto Central, que é o maior reino, então é um pouquinho maior até. Nossa, Tarcísio, como é que vocês conseguem escrever um livro por semana? Não, galera, todo esse material já estava escrito por ocasião do financiamento, tá? Era para ter sido assim o livro Dominion, só que eu achei que ia ficar muito volumoso, tudo aquilo. Ainda tem mais o reino de Arcalon, Avernon, nossa, é muita coisa. Ia dar mais de 400 páginas. E eu achei que ia ser muito maçante, ia ser ruim de imprimir, para quem gosta de imprimir. Ia ser maçante, porque quando você lê tudo de uma vez parece que é tudo igual. Então, eu vou esperar a galera se habituar com o cenário e vou começar. E teve uma outra coisa também, que recentemente o Thiago Alves, o jogador solo, ele lançou um cenário que é o Gélidos, que eu adorei. Inclusive vai ter um vídeo ainda hoje só sobre o Gélidos. Hoje eu vou lançar um monte de vídeo, tá? Só sobre o Gélidos, que é um cenário Dark Fantasy, que eu gostei muito porque ele é um cenário Dark Fantasy, que ele não é Dark Fantasy porque ele trabalha com temas sombrios, com criaturas sombrias, não, ele é quase que um Dark Fantasy no sentido literal, é um mundo que é escuro, porque é frio, é gelo. Eu gostei muito, e por mais que pareça, mas lembra Game of Thrones? Cara, faz Game of Thrones parecer um resort de férias. e eu já estava pensando nisso, como ler um livro de cenário, quando o Thiago lançou isso. Então me ajudou muito também esse material do Thiago. Me ajudou pra caramba. Eu gostei muito mesmo desse material. Então, galera, como eu lia antes, né? Por exemplo, eu vou pegar um livro de cenário que eu li há muito tempo atrás e que eu não aproveitei, né? Eu tenho aqui comigo, galera, o GURPS Fantasy, né? Que é o cenário do GURPS de fantasia, que é o mundo de Earth, né, que é quase que Earth, que é um cenário muito bem bolado, muito bem escrito, só que eu não soube aproveitar. Um outro cenário que eu gosto muito é o mundo de Titã, ou Titan, que é o mundo oficial do Aventuras Fantásticas, que aí teve Titan, teve
o Alancia, que era o principal continente do mundo de Titã, teve o Black Sand, que é a principal cidade do mundo de Titã, teve várias coisas. Como eu fazia antes, até bem pouco tempo atrás, até, sei lá, um mês atrás, eu pegava esses livros de cenário, eu li vários, eu gosto muito de livros de cenários, eu li o Mundo de Drakon, tudo que o Thiago Jung lançou de Drakon, né, o que o pessoal da editora Runas está lançando para o Mundo de Drakon. Para quem não sabe, o Mundo de Drakon ele é o cenário oficial do Might Blade, né? Eu li muito Dragonlance, eu li o livro de campanha de Dragonlance, eu li os livros de cenário do Magic the Gathering, né, que tem os Plane Shift, que adaptaram o cenário de Magic para D&D, eu li. Qual outro mais que eu gostei bastante? O Numenera, The Strange, tudo que tem cenário que eu acabei lendo. Atualmente, o 13ª Era. E eu lia sempre tentando ter uma visão panorâmica geral do cenário. E o que acontecia? Legal, eu pegava assim por cima, mas ficava muito amplo e era muito tênue. Quando eu fazia isso eu tô falando de mim, galera, tá? Quando eu fazia uma história que não era uma história, uma aventura pronta, porque as aventuras prontas, geralmente elas são voltadas para aproveitar bem um cenário. E aí é um ponto positivo das aventuras prontas que eu reconheço, né? Você pega as aventuras prontas do D&D, The Rise of Tiamat, The Horde of the Dragon Queen, e é muito voltado para aquele cenário. E é legal isso. Só que eu tinha uma visão muito ampla, que nem aqui, legal, eu li o GURPS Fantasy, eu sei por cima, mas e aí, quais são os ganchos? Como é que eu vou fazer? E aí eu tinha que criar na minha cabeça muita coisa. E o que eu percebi há um mês atrás, quando eu comecei a lançar o meu próprio material, e eu li o Gélidos do Thiago Alves. Eu percebi que para mim funciona o contrário. Ler o cenário não para ter um geral, mas considerar cada pedaço de informação como um cenário fechado em si mesmo. Como assim, Tarcísio? Cara, eu comecei a ver um cenário de campanha, gente, talvez essa seja a visão que você sempre teve, mas para mim não era claro e ficou claro agora. E aí eu adaptei até um pouquinho o texto, eu diminuí bastante o texto, eu deixei muito mais enxuto do que ele era originalmente. Tanto é que a maioria dos capítulos aqui, eles têm uma página, né? Que é justamente isso, que cada página, ou melhor, numa página, cada parágrafo, ele seja um gancho de uma aventura completa e às vezes de um cenário completo. Então eu não tento mais ver o grande panorama. Eu pego às vezes um pequeno trecho e eu falo, cara, o que eu consigo extrair daqui? Quer ver um exemplo? Eu vou abrir aqui numa página aleatória do Reino de Sombralin. Abri aqui, ó. Abri justo no ponto que não tem texto, né? Minha cara fazer isso. Vamos pra frente. Aqui tá falando da Guerra das Trevas. Momentos históricos importantes de Sombralin. Eu vou ler aqui, ó. É um parágrafo curtinho para vocês verem como eu interpreto, como eu leio um livro de cenário atualmente, ó. A Guerra das Trevas foi um dos eventos mais épicos da história do Reino de Sombralin. Tratou-se de uma grande guerra que envolveu vários exércitos e criaturas mágicas. O conflito durou anos e foi marcado por muita violência e destruição. No final, o Reino de Sombralin saiu vitorioso, graças ao valor e à determinação de seu povo. Os inimigos vieram de além-mar, do continente de Senar. A guerra recebeu esse nome pois os inimigos montavam grandes aranhas feitas de sombra, as ancestrais das aranhas gigantes que povoam as ruínas atualmente. Cara, só nesse parágrafo tem um mini cenário inteiro que pode render campanhas que vão durar meses. Então teve uma guerra, a Guerra das Trevas. Tá falando que envolveu vários exércitos e criaturas mágicas. Então eu já posso parar aqui e começar a pensar que exércitos eram esses. Porque assim, se é só um reino, o reino de Sombralin, por que tanto exército? De onde que vinham? Será que cada cidade montou o seu próprio exército? Será que esses exércitos eles estavam trabalhando junto ou tinha contenda entre eles? Olha só a possibilidade de cenário. Por exemplo, entre uma cidade do reino entrar em conflito com outra cidade e os dois exércitos ou os dois generais de cada exército não chegarem num acordo. Ter, por exemplo, esse conflito militar no meio de uma guerra. Isso ia ser muito interessante. Criaturas mágicas. Será que essas criaturas mágicas elas estavam aliadas a cada um desses exércitos ou elas lutaram de forma independente?
ou elas tinham o seu próprio exército de criaturas mágicas. O conflito durou por anos e foi marcado por muita violência e destruição. Eu posso fazer uma história no começo do conflito, quando ainda não tinha tanta destruição, no meio do conflito, quando ninguém sabia o resultado, ou no final, quando já estava-se próximo da vitória, mas que estava tudo destruído. 3 momentos diferentes, estamos na metade do parágrafo ainda. No final, o reino de Sombralin saiu vitorioso, graças ao valor e à determinação de seu povo, não graças ao valor e à determinação de seus exércitos. Então, o povo comum provavelmente teve uma participação nessa guerra. Então, de repente, eu posso fazer uma campanha em que um simples camponês, ele descobre algo ou vai em direção a algo que vai solucionar ou pender grandemente o resultado final da batalha, que a gente sabe que ele ganhou, né? Então é muito interessante. Os inimigos vieram de além-mar, né, de Sennar. Então, que inimigos eram esses? Eu sei aqui que eles montavam aranhas gigantes feitas de sombra, né? Para quem acompanhou o Arclax, o fanzine oficial do mundo de Dominion, sabe que em Sombralin tem aranhas gigantes que são selvagens. E aqui estão os ancestrais dessas aranhas gigantes. Então olha só, gente, em um parágrafo só, de uma página, tem todo um mini cenário. Então basicamente foi isso que eu percebi. Em vez de eu tentar ler tudo como se fosse um conto, que é legal também, eu leio muito livro de cenário, eu até acho bem legal para você ter uma experiência épica. Então, nesse sentido, ler para mim, por exemplo, o livro de cenário do Reino Dominante Central, ou Gélidos, do Thiago Alves, é quase, pra mim não tem tanta diferença assim de ler um livro de fantasia, de ler um Game of Thrones, de ler não sei, qualquer um dos outros. Mas enquanto material de RPG, enquanto coisa que eu vou tirar para as minhas aventuras, eu descobri que, na verdade, eu aproveito muito mais se eu for do menor para o maior. Então eu vou pegando cada pedaço, às vezes eu preciso de um parágrafo para fazer uma aventura, uma campanha inteira, porque tem elementos, então eu tento extrair elementos de todos os parágrafos. O que isso faz? A leitura minha agora ela mudou muito, porque eu pego aquele parágrafo e fico remoendo, ruminando aquele parágrafo. Aí Tarcísio, mas só com o seu próprio material? Não, eu fiz isso com o Gélidos, do Thiago, que ele foi uma das cobaias assim, desse método, e foi muito legal. Em 3, 4 parágrafos do Gélidos eu tinha material para fazer 10, 15 aventuras. E é muito legal. Não vou falar mais do Gélidos porque vai ter um vídeo só sobre ele, tá bom? Bom, é isso então, galera, tá? Eu também vou fazer um vídeo falando um pouquinho do meu material, tá? A gente se vê e até mais, então, né? Quem sabe essa dica aí ou essa minha conclusão possa, de repente, dar um estalo, ou conta aí se você já faz isso, né? Você fala até assim, não acredito que você está fazendo isso só agora. Também pode ser. A gente se vê, galera. Um abração.